Nação flamenguista, o Flamengo vencendo o Palmeiras por 2-0. Se não fosse os erros de arbitragem, né, poderia ter sido mais, pessoal. Poderia ter sido mais. Por que eu digo isso? Não foi pênalti em cima de Varela. Gustavo Gomes era para ter sido expulso no seu primeiro tempo, que a mídia tá passando um pano. Não vi passar em canto nenhum o lance dele, né? Sofreu o cartão em cima de Bruno Henrique e na sequência pisou no tornozelo de Luiz Araújo. Era para ter sido expulso direto. Já tinha amarelo, no mínimo amarelo. Mas a mídia faz vista grossa, né? A mídia bailista faz vista grossa. Isso aí não é novidade, né? Eles preferem criticar uma coisa que tá na cara, que todo mundo viu que foi pênalti em cima de Arrascaeta, né? Pois é, mídia de todo o Brasil, no fundo, se rende ao Flamengo, né? Porque o Flamengo, todo mundo dizendo que o Palmeiras ia passar por cima do Flamengo, o Flamengo vai lá, 2-0, não tomou conhecimento, amassou o Palmeiras. 8 anos que a gente não perde lá, pessoal. Isso aí tá deixando os palmeirenses de cabelo em pé. Vamos ver o que a mídia tá falando, Pascoal, né? Créditos do vídeo, né? ESPN Brasil, link na descrição, final do vídeo, deixa a minha opinião. Vamos lá. Tá final do campeonato, pode criar toda aquela atmosfera, aquele ambiente e tal. Então, pro campeonato, é muito bom. Esquece se você é palmeirense, se você é flamenguista. Pro campeonato é bom, tá, né? Vivo. E o Cruzeiro ainda pode... Exatamente. Esse meio de semana tem a parada para Libertadores da América para os dois, né? Para o Flamengo, muito mais importante o jogo. Vai jogar em casa contra o pior time do grupo, mas com certeza precisa fazer o placar e elástico para garantir a classificação. O Palmeiras já tem garantida a classificação como o melhor da primeira fase da Libertadores da América, mais uma vez. O Palmeiras não terá a dupla de zaga titular para o jogo contra o Cruzeiro no próximo final de semana. Os dois receberam cartões amarelos hoje. Né? O Murilo e o Gomes. Então o Palmeiras vai jogar, já é uma dupla reserva para essa partida diante da equipe do Cruzeiro. E o Cruzeiro joga com a perspectiva de também encostar na ponta da tabela. E o Flamengo na próxima rodada recebe o Fortaleza. E o Fortaleza tendo muitos problemas, né? O Fortaleza parece que é um time que... Não, o Fortaleza meio de semana vai decidir com o Racing uma vaga na Libertadores, na Argentina. Além disso, não está passando nenhuma confiança para o seu torcedor nessa temporada. É isso que incomoda o torcedor do Fortaleza, a falta de confiança que o time era altamente confiante. Sim. Agora não tem mais essa confiança. Vamos ver, o campeonato fica muito interessante. Eu concordo com o Bubu, porque é o seguinte, se o Palmeiras abre 7 pontos com 10 rodadas e a parada para o Mundial, todo mundo vai ficar remoendo 7 pontos de diferença para o Palmeiras. Todo mundo fazendo conta. O que eu tenho que fazer para chegar no Palmeiras? Agora, como a diferença é de 1 ponto, o campeonato vai seguir o seu curso normal. Claro que tem os favoritos para o Campeonato Brasileiro. É óbvio que Palmeiras e Flamengo são os favoritos para o Campeonato Brasileiro também. Eu esperava mais o Internacional, eu esperava mais o Atlético Mineiro, não esperava tanto do Cruzeiro, e o Cruzeiro está chegando. Do Botafogo. Do Botafogo, do Ceará. Né? Então a gente está vendo a perspectiva de todos eles, mas acho que o Bubu falou que é espanholização, que é Palmeiras e Flamengo. Nos últimos anos tem aparecido um Botafogo de vez em quando. É um Atlético de Madrid, de vez em quando dá uma beliscada. O Galo, né? Tem uma tela, Silas, que mostra o Arrascaeta nesse Campeonato Brasileiro, então vamos dar uma olhada, porque você destacava a importância e o quanto o Arrascaeta foi decisivo no jogo de hoje, mas tem sido brilhante no campeonato. É o melhor do campeonato até aqui para você, Silas? O Arrascaeta? Eu acho que ainda não. Mas ele já volta assim, a dar sinais daquele Arrascaeta que foi unanimidade, né? Durante um Cruzeiro aí, jogou a bola lá na gaveta, assim, parece simples para ele. Assim como pro Estevão parece simples, para ele parece simples também. E a gente fez o jogo do Inter contra o Atlético Nacional de Medellín e eu fui na conferência de imprensa depois e falei pro Roger. Eu falei, o que você falou pro Alan Patrick no intervalo? Ele falou, você viu a jogada que ele fez? Ele falou pra mim na conferência de imprensa. Porque são jogadores que quando você tem que, primeiro, preservar muito esses caras, você tem que saber a hora de tirar, qual jogo levar. Oscar e Luciano jogaram agora contra o Náutico no meio da semana, o campo molhado lá nos aflitos, e aí repercute no jogo seguinte, fisicamente, é natural. Agora, o Arrascaeta, muito mais, Alan Patrick, muito mais, mas ele é muito craque, e ele, até o pênalti dele... Tudo bem que o Everton quase caiu para trás lá, tentou tirar um sarrinho dele, mas até nisso ele é muito craque. Foi genial a cobrança de pênalti. Ele pensa muito o jogo. Quem batia pênalti desse jeito era o Nelinho. Nelinho fazia, Ailton Lira fazia muito isso. Muita gente não vai lembrar, mas é uma galera que... E o Giovani, que é mais recente, né? O cabeça lá do Vasco. Mas assim...
tá voltando a ser o Arrascaeta que no próprio Mundial, os poucos minutos que ele jogou pela seleção uruguaia, ele mudou a cara da seleção uruguaia e quase classifica o Uruguai. Então, assim, é esse tipo de jogador que faz a diferença. Ainda bem que ele está aqui, né, no Brasil, para a gente estar assistindo ele. E tomara que continue. E a gente vai ver também a tela do Rossi, viu, Pascoal? Porque vocês estavam falando de como ele é decisivo também para o Flamengo nos pênaltis. Ele pega muito pênalti. Olha lá. Então, o Rossi em cobranças de pênalti pelo Flamengo. Defendeu 4 dos últimos 5, Pascoal. 5 anos eu passei ali vendo os caras bater pênalti. Quando vai bater o pênalti do Palmeiras, dá uma olhada no corpo do jogador na hora de bater o pênalti, diz muito o que vai acontecer. A não ser que ele seja genial. Sei. Se ele for genial, ele consegue ou virar o corpo ou virar a velocidade do Palmeiras. Quis tirar a pegada do time do Palmeiras. Para tirar a velocidade do arranque do Estevão, a velocidade do arranque do Torres pela esquerda. Então, foi tirando, foi minando as ações do Palmeiras e conseguiu. Eu não critico o modo de jogar, porque cada treinador escolhe o modo de jogar. Né? Mas é o Flamengo. O Flamengo optou por isso porque sabe que jogar com o Palmeiras no Allianz é muito complicado. Optou por essas ações. E saiu vitorioso com o placar de 2-0. Então, quer dizer, deu certo a tática empregada pelo treinador. A bola anda mais também, né, Pascoal? Sem falar, isso que você falou da escolha do Felipe, é porque a bola também anda mais rápido. Então, tentar tirar essa velocidade do jogo é uma tática. Para amarrar. E no segundo tempo, o Flamengo foi melhor do que o Palmeiras, né, gente? Vamos falar a real. O segundo tempo do Flamengo foi melhor que o do Palmeiras. Falando do futebol, Giai fez um jogo, para mim, impecável. O Emiliano Martínez cansou na parte final do jogo, mas enquanto teve pernas, tomou conta do Arrascaeta. O Arrascaeta o lance do primeiro gol sai numa falha de marcação do Gomes, que vai dar o bote e não consegue tomar a bola. E aí abre todo aquele clarão na defesa do Palmeiras. Então, tudo tem explicação no futebol, né? E essas explicações acabam sendo muito mais claras vendo o jogo de maneira que a gente tem a percepção dos fatos ocorrendo dentro de campo. Os pênaltis, para mim, foram determinantes. Eu tenho muita dúvida a respeito do primeiro tempo, pênalti marcado para o Palmeiras. Se fosse eu o apitador da partida, não marcaria. E se tivesse que marcar, marcaria. Você acha que foi fora da área? Se tivesse que marcar, seria fora da área. Eu não tenho convicção da bola dentro da área. Ponto. E os dois outros pênaltis são muito semelhantes. Não existem lances iguais. É aquele negócio, sabe por quê? O Simon é um gênio. Carlos Eugênio Simon. Porque em câmera lenta, em super slow, quando você estiver em casa, vou contar um segredo para você. Quando você estiver em casa e ver o árbitro vendo em super slow, o que é super slow? É o seguinte, o cara vai pegar o braço aqui e ele fala assim, ó o movimento, ó o super slow. Devagarzinho, ó. E... Tá vendo? É super. Agora, no lance do jogo, você faz assim, você nem viu o que aconteceu. É o jogo, é o movimento. É o empurrão é o Murilo no Arrascaeta? É isso aí. Por que isso? Porque beijinho de vó em super slow vira crime. É mesmo? Agressão, né? É agressão. Mas então o Murilo no Arrascaeta foi um beijinho de vó? Claro, aconteceu nada. Aconteceu, como não aconteceu nada no Vitor Roque, aquilo lá é nada. Nada para marcar. E nada para marcar no lance o Arrascaeta é tão esperto. Ele deu toque longo. Ele viu que o Gia ia chegar para dominar a bola, o goleiro tá saindo, o que ele falou? O braço veio aqui, ele falou, nossa, era tudo que eu queria. Ele cai, se estatela no chão e vira piruleta. Então, por quê? Porque é assim que cativa, porque o apitador de futebol nunca deu um chute na bola. Então, ele não sabe o que está acontecendo. Pega esses caras e bota dentro do campo, eles fazendo um rachão. Pega 11 de cada lado, ou faz numa quadra de society, 6 de cada lado. Bota a Renata Royal para apitar. E larga os caras lá. Não, bota a Renata para jogar, que ela joga bem. Pra ela organizar o negócio. Ensinar. E larga os caras ralando o coco lá, que é pra ver se um dá trombada no outro e fala, isso aqui não é falta. A gente vai ouvir só uma coisinha. Tem que ouvir o João Martins. Exatamente sobre isso. Eu já critiquei o Abel Ferreira algumas vezes, porque o Abel e a comissão dele falam muito de arbitragem quando, né, se sentem prejudicados e tal. E quando o Palmeiras é beneficiado, e nesse campeonato já foi, não falam nada. Vamos ver se ele vai falar. O Felipe Luiz, para ele, foi pênalti, claro, né? Esse, né? O Felipe Luiz também está começando
começando ainda como treinador. Não, ele disse que ele primeiro não quer falar de árbitro. Não vou falar. Ele achou que o pênalti foi claro. Que é o mais do mesmo, né? Não vou falar de arbitragem, mas foi um escândalo, né? Aí passa 5 minutos Então, eu já falei, já teve momentos em que o Abel perdeu uma chance de ouro, caiu no colo dele, admite, poxa, hoje meu time foi beneficiado. O Renato Gaúcho foi bem ontem. O Cuca não falou ontem. O Renato Gaúcho foi bem ontem, falou bem do VAR, mas o time dele ganhou também. Felipe Luiz, quando indagado sobre a arbitragem, ele falou, pô, o protagonista é pra que lado, né? No caso dele, parece que ele também foi prejudicado, né? Então, eu lamento isso, essa repetição, né? Sempre o chororô, o mimimi daquele que se sente prejudicado, mas quando ele é beneficiado, aí não fala nada. Eu perguntei aqui no Instagram, vota aí, Bubu, os 3 lances. Acabou a bateria aqui, tô sem bateria. Você tem que tomar cuidado. Você precisa trabalhar com seus equipamentos. Esse negócio cibernético é danado, hein, cara? Não, pra mim é fácil, eu quero ver você explicar pra sua esposa. Você tem que tomar cuidado com o que você pergunta pra mim, porque eu falo a verdade. Eu respondo com sinceridade. Então, eu sou sincero. Acabou a bateria, Lu? Acabou a bateria, Agora. tá mortinho durante o programa. E essa sua capa é cor de laranja ou é minha impressão? Não é, eu queria, é meio vermelho, mas se achar um laranja, eu vou trocar. Vai buscar um carregador lá então pra depois você votar, tá? Mas ó, o pênalti do Vitor Roque tá 50% a 50%. O do Arrascaeta tá quase 80% falando que não foi. E o de dentro da área tá bem dividido também, mas tá dando 60 a 40 que foi dentro da área. Então essa é o data. Nação, Flamengo passando por cima do Palmeiras. E o palmeirense tá com raiva, tá indignado, tá revoltado, porque já são 8 anos, né? 8 anos que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo nos seus domínios, né? O Flamengo sempre, quando não vence, empata, né? Isso aí tá deixando os torcedores palmeirenses revoltados, né? E Pascoal foi bem realista aí, né? Segundo tempo, primeiro que Pascoal não marcava nenhum pênalti, né? Mas, pessoal, essa falta que a Arrascaeta sofreu no meio campo é falta? É falta. Não é pênalti, pessoal. Não sei por que querer passar o pano. E o de Varela não foi pênalti. De Varela não foi pênalti. E aquele lance de Vitor Roque, eu não sei por que trouxeram esse lance à tona. Porque não teve nada. O jogador encostou, ele caiu. Sentiu, caiu. Não foi nada, né? E foi que não trouxeram o lance de Gustavo Gomes pisando no tornozelo de Luiz Araújo. Eu não vi passar em nenhuma televisão. Eu não vi passar em canto nenhum esse lance, pessoal. Por que será, hein? É o passapano. Mostre o lance. Gustavo Gomes pisando no tornozelo de Luiz Araújo. E ele já tinha amarelo. Pra mim, mesmo se não tivesse amarelo, era pra ter sido expulso. Gerson fez isso aí e foi expulso, né? Mas, pessoal, eu vou dizer aqui que o Flamengo foi favorecido. Não, eu digo que os juízes são ruins. São ruins. O torcedor palmeirense acha que prejudicou o Palmeiras. Eu, na minha visão, acho que prejudicou o Flamengo, né? Poderia ter sido mais. Mas o importante foi a vitória. Flamengo agora fica a 1 ponto do Palmeiras, podendo ultrapassar na última rodada antes de ir para o Mundial. Flamengo tem um jogo importantíssimo contra o Deportivo Tátira. Para mim, tem que fazer no mínimo 3-0, pessoal. No mínimo, né? Até porque se a LDU vencer o Central Córdoba, o Flamengo termina em primeiro, né? Termina em primeiro. E se o Flamengo vencer o jogo, independente de qualquer coisa, o Flamengo está classificado, né? E tem muita gente aí com medo, preocupado, porque o Flamengo já pode pegar Palmeiras aí nas oitavas de Libertadores. Um Botafogo, se o Botafogo se classificar, né? Um São Paulo. E tem muita gente preocupada, com medo, né? Porque sabe que o Flamengo, nessas horas, o Flamengo, quando se classifica, cresce. Deixou o Flamengo chegar, já era, né? Como dizia Pascoal, né? Deixou chegar, já era. Pois é, um grande jogo, uma grande vitória. Felipe Luiz, nas suas alterações, foi muito bem, né? Muito bem mesmo. O Flamengo dominou ali a partir de 10 minutos do segundo tempo, principalmente quando Varela veio jogar de volante. O Flamengo dominou o Palmeiras. O Palmeiras não conseguiu mais jogar. Varela deu mobilidade ali, né? Foi muito importante essa mudança. Sem sombra de dúvida, pessoal, agora é manter o foco, né? Não deixar a peteca cair. Eu dizia sempre, o jogo do Palmeiras é o jogo pra gente virar a chave. E foi o que aconteceu. São 8 anos que o Flamengo não perde para o Palmeiras aí, né? Por isso o chororô dos palmeirenses.
Cuidado que vai ficar igual o Botafogo, viu? Vai ficar igual o Botafogo, chororô, chororô, time perto, começa o chororô. Se tinha alguém pra estar reclamando aqui de árbitro, pessoal, era o Flamengo. Um pênalti que foi dado que não foi pênalti, poderia ter prejudicado o Flamengo. Expulsão de Gustavo Gomes que não foi expulso. O Flamengo não tá chorando, mas os palmeirenses, olha, tudo chorando. Não sei porquê, né? São 8 anos que vocês não conseguem uma vitória em cima do Flamengo. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Mengão Mavadão e até a próxima, pessoal.